A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui, estamos para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Você está no canal EBD na Veia, que é a Escola Bíblica Dominical na Veia, né? No original, sim, também. Vamos estar estudando melhor a palavra de Deus. Hoje nós estamos na lição de número 2, né, do nosso terceiro trimestre de 2025. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Glória a Deus, vamos aprender mais sobre esta importante lição, essa majestosa lição, eu posso assim dizer, porque ela vai tratar de assuntos extremamente importantes, né? Sobre a vida cristã. Vamos então para a nossa aula, mas aproveitando aí a oportunidade, eu quero deixar bem claro para você que você pode estar também se inscrevendo no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, né? Esse canal que é um canal que visa o ensinamento da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Se inscreva aqui no seu canal, no nosso canal, EBD na Veia. Clique aí no sininho, né? Para você receber todas as comunicações, né, das nossas aulas quando elas são geradas, tá bom? Vamos então para a nossa aula. A aula de hoje, muito maravilhosa, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vamos lá. Eu quero também deixar claro que você também pode, nós teremos, né, aqui na descrição do nosso vídeo, desse vídeo, você vai poder acessar um PowerPoint gratuito que eu disponibilizo aí no final da aula. E também alguns serviços que nós oferecemos, como passagens, né, com milhas que saem às vezes 60, 50, 40% mais barato do que nas companhias, tá? É só você clicar nesse link, onde aparece aqui embaixo na descrição do vídeo, e aí nós fazemos uma cotação para você, tá bom? Você, fazendo isso, você também está ajudando o nosso canal e ajudando também o nosso ministério. Eu também sou secretário de missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Camaçari, região metropolitana de Camaçari, ou melhor, de Salvador, né? Estado da Bahia. E também nós somos professores de teologia e também ministramos palestras, estudos, treinamentos. Estamos sempre fazendo a obra de Deus com muita alegria e com muita dedicação. Vamos então para a nossa aula de hoje, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. O que nós vamos estudar hoje, né? A Igreja de Jerusalém ocupa um lugar central na narrativa de Atos dos Apóstolos, sendo considerada o berço histórico do cristianismo, a sua origem marcada pela descida do Espírito Santo. E aqui é interessante porque ela revela, né, uma comunidade fundamentada na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na observância das ordenanças e também na vida de oração. O relato que nós vamos ler de Atos, em capítulo 2, verso 37 a 47, fornece uma descida rica de seus valores, práticas e também o impacto no mundo. Este estudo propõe examinar os pilares teológicos e eclesiológicos desta igreja, a fim de extrair lições relevantes para a vida da igreja contemporânea e para a espiritualidade cristã autêntica. Coisa boa! Vamos estar estudando, portanto, este importante assunto que é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Vamos agora para o nosso texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso, evidentemente, amados irmãos, está em Atos, capítulo de número 2, verso de número 42, né? Que é o nosso texto áureo. O que o nosso texto áureo está dizendo? Tomando como referência o contexto imediato, veja, Lucas sugere uma figura de linguagem conhecida como quiasmo, na seção de Atos, capítulo 2, versos 41 e 47. A estrutura quiástica ou quiasmo é uma forma literária usada na Bíblia, em narrativas, poesias e discursos para organizar ideias em forma de espelho, ou seja, né, da imagem simétrica. Os elementos são apresentados em uma ordem, por exemplo, A, B, C, e depois retomados em ordem inversa, C, B, A, fornecendo um padrão cruzado. Daí o termo quiasmo, do grego chiasma, cruzamento. A organização das ideias presentes na períclose supramencionada fica assim, ou seja, a gente pegando como base, né, assim, o texto bíblico
de Atos, capítulo 2, verso 42, que é o nosso texto áureo, nós colocamos assim: a evangelização eficaz pela igreja, né? Depois, adoração e refeições compartilhadas, porque todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Isso é que está em Atos capítulo 2, verso 42. Ou seja, ele tinha também os bens compartilhados, adorações de refeição compartilhadas e a evangelização eficaz, né? Que nós vemos aí nos versículos que estaremos lendo do nosso texto bíblico, do nosso texto, nossa leitura bíblica em classe. Essa estrutura, segundo o escritor Kenner, mostra como Lucas enfatiza tanto o crescimento externo da igreja, quanto sua vida interna de comunhão, ensino e espiritualidade. Ou seja, na verdade, o que nós vemos em Atos capítulo 2, verso 42, aqui no nosso texto áureo, é uma igreja que externamente ela crescia, mas internamente também ela tinha o quê? Comunhão, ensino e espiritualidade, evidenciando o equilíbrio entre missão, doutrina e vida comunitária no modelo da igreja primitiva, né? Que maravilhoso! Isso aqui é muito importante para que nós possamos estar aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus. Agora nós vamos, meus amados irmãos, para a nossa verdade prática. Vamos para a verdade prática que nos diz: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Bom, aqui é importante que nós destaquemos alguns detalhes aqui, bem interessantes aqui. Primeira coisa que precisamos observar: a igreja de Jerusalém serve como modelo não por ser isenta de falhas, não, de jeito nenhum, mas por ter sido a primeira igreja a viver sob o impacto direto do Pentecostes, manifestando elementos fundamentais da fé cristã, doutrina apostólica, comunhão fraterna, vida de oração e testemunho evangelístico. A autoridade do texto, do exemplo, da igreja mãe, está no fato de ter sido edificada pela pregação apostólica e de ser cheia do Espírito Santo. Assim era uma igreja composta por pessoas humanas, sujeitas a erros e a limitações. Embora exemplar, ela não era perfeita. Em Atos capítulo 5, a hipocrisia de Ananias e Safira revela o perigo do pecado oculto dentro da igreja. Em Atos capítulo 6 surge a primeira crise administrativa, quando os helenistas reclamavam da negligência no cuidado das viúvas, apontando uma tensão étnica e estrutural. Em Atos capítulo 11, os líderes de Jerusalém demonstraram resistência ao aceitar a inclusão dos gentios, evidenciando uma dificuldade em romper com tradições judaicas arraigadas em seus corações. Essas imperfeições nos ensinam que a igreja não é marcada pela ausência de erros, de jeito nenhum, mas por sua abertura à correção e à obra santificadora e purificadora do Espírito Santo. Aleluia! Então não existe igreja perfeita, nem a igreja primitiva era perfeita. Isso é importante. Tem muita gente aí buscando a igreja perfeita, alegando que saiu da igreja porque ela encontrou um bocado de erros na igreja. Eu tenho que lhe informar que não existe a igreja perfeita. A igreja é feita de seres humanos, e seres humanos são falíveis, são sujeitos a falhas, são sujeitos a dificuldade. E é importante que nós entendamos também que nós somos preparados para enfrentar essas adversidades. E nós vamos conviver com pessoas, nós não estamos em Marte. Eu acho que a igreja perfeita deve existir lá em Marte, onde não tem ninguém. Nenhum ser humano, pelo menos eu entendo assim. A visão romântica de uma igreja perfeita não resiste à luz do Novo Testamento. As epístolas revelam que as igrejas fundadas pelos apóstolos também eram compostas por homens e mulheres em processo de santificação, sujeitos a fraquezas e correções pastorais. Observe, vamos dar alguns exemplos aqui. A igreja de Corinto: divisões internas, imoralidade e desordem litúrgica. Era uma bagunça o culto. Gálatas: influência do legalismo e desvio do evangelho da graça. Pessoas que se desviaram na igreja de Gálatas. Em Éfeso: doutrina ortodoxa, mas perda do primeiro amor. Laodiceia:
autossuficiência e mornidão espiritual. A igreja de Laodiceia disse: rico sou e estou enriquecido. Isso aqui é prepotência. Existem igrejas também, pessoas dentro da igreja que são prepotentes. É o que a Bíblia está dizendo aqui. E em Filipos, conflitos interpessoais. Haviam conflitos interpessoais. Então, a ideia da igreja perfeita ela não existe. Essas dificuldades reforçam a verdade de que não há igreja sem problemas, porque não há cristãos sem pecados. Pronto, acabou. Somos justificados, mas ainda não somos glorificados. Somos justificados, mas ainda não somos glorificados. Isso é muito importante, observando do ponto de vista, meus amados irmãos, de que nós precisamos estar bem atentos a isso para não incorrer em um erro de achar que existe a igreja perfeita. Agora vamos para a continuação, meus amados irmãos, do nosso estudo aqui, e nós vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 2, verso 37 até o versículo de número 47. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, essa leitura maravilhosa. Eu gosto muito de fazer as leituras da Escola Bíblica Dominical, porque são muito significativas e tem muito a ver também com o nosso tema. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Esse versículo é uma forte palavra para dizer que o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, não foi dada somente no período dos apóstolos. Observe, eu preciso entender como é que as pessoas que falam, que são cessacionistas, que cessou, são aqueles cessacionistas, são aqueles que são chamados, que defendem a ideia de que os dons e o falar em línguas cessaram com o período dos apóstolos. Mas aqui a Bíblia está dizendo claramente: porque a promessa vos diz respeito a vós, e aí Pedro está falando evidentemente aos judeus, ok? A vossos filhos, aí refere-se aos filhos dos judeus, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se você foi chamado por Deus, a promessa também é para você. Glória a Deus. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória a Deus, que maravilha, que leitura poderosa e maravilhosa. Agora vamos, meus amados irmãos, para a nossa introdução, né? Ou melhor, o resumo aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Bom, como é que a nossa lição está dividida? Primeiro, ela está dividida no primeiro tópico, em 3 tópicos, evidentemente. No primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces, né? Aí nós temos uma igreja com fundamento doutrinário, perseverança na doutrina dos apóstolos, e terceiro, uma igreja relacional e piedosa. No segundo tópico, nós temos uma igreja observadora dos símbolos cristãos, o batismo, a Santa Ceia, e em terceiro, nós temos uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons, uma igreja acolhedora e uma igreja adoradora. É aí aonde nós estamos estudando a palavra de Deus. Agora vamos para a nossa querida introdução. A igreja cristã primitiva
exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Agora vamos para os objetivos da nossa lição. Quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém, né? Esse é o primeiro. O segundo é reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. E em terceiro, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual e o acolhimento e a adoração. Vamos para o primeiro tópico, que é uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário, uma igreja genuinamente cristã, reflete a prática e os ensinamentos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz na primeira igreja, ou da primeira igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando consegue ensinar e doutrinar os seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Esse é o objetivo da igreja, né? Esse é o objetivo da igreja. Uma igreja realmente fundamentada na palavra, uma igreja fundamentada na doutrina, uma igreja com sólidos alicerces, né, com fundamento doutrinário, é muito importante dentro desse estudo. Nós estamos aqui analisando a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos. Em sua análise expositiva do livro de Atos, né, o escritor Hernandes Dias Lopes, né, pregador também, ele ressalta de maneira enfática que a igreja de Jerusalém conjugava doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Hoje vemos igrejas que revelam grandes desequilíbrios. As igrejas que zelam pela doutrina não celebram com entusiasmo. As igrejas ativas na ação social desprezam a oração. Aquelas que mais crescem em número mercadejam a verdade. Ao contrário disso, a igreja de Jerusalém era unificada, exaltada e multiplicada. Três coisas poderosas, né? Igreja, evidentemente, unificada, Atos capítulo 2, verso 44, exaltada, Atos capítulo 2, verso 47, e multiplicada, Atos capítulo 2, verso 47. Lucas, no capítulo iniciais de Atos, insere pequenos quadros descritivos da vida da igreja primitiva com o propósito de apresentar modelos referenciais para as igrejas cristãs. Atos capítulo 2, verso 42 e 47 é o primeiro desses retratos, destacando elementos essenciais como o ensino apostólico, os sinais, a comunhão e a oração. Outros sumários semelhantes aparecem em Atos capítulo 4, verso 32, capítulo 5, verso 12 a 16, capítulos 9, verso 31 e também capítulo 12, verso 24. Em resumo, percebe-se de forma clara que a igreja começou com o derramamento do Espírito, a pregação cristocêntrica e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos, né? Um escritor chamado Stott, ele diz o seguinte: poderíamos até dizer que naquele dia o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Os seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera e havia 3.000 alunos no jardim de infância. Vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando com uma experiência mística que os levaria a rejeitar a própria mente ou a teologia. O anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo são mutualmente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Conclui-se, portanto, três coisas para se destacar aqui, quando nós estamos analisando esse primeiro tópico aqui. A igreja precisa valorizar o ensino doutrinário sólido. Nenhuma igreja pode crescer de forma saudável se negligenciar a instrução bíblica e teológica, pois a verdade é o fundamento sobre a qual se forma o caráter cristão. Segunda coisa que precisamos observar aqui: espiritualidade autêntica une doutrina e vida. Duas coisas, une as duas coisas. A igreja contemporânea precisa resistir à fragmentação entre ortodoxia, crença correta, e ortoplaxia,
que é a prática correta. A igreja cristã que ensina, ora, serve e celebra está mais próxima do modelo apostólico do que aquela que enfatiza apenas uns desses aspectos. Aqui está um segredo. Agora, em terceiro e último lugar, crescimento espiritual e numérico não pode ocorrer à custa da verdade. Não devemos sacrificar a sã doutrina por estratégia de crescimento superficial. O progresso que agrada a Deus é aquele que resulta da fidelidade à palavra e da ação do Espírito Santo. Olha aí que coisa maravilhosa. Agora vamos, meus amados irmãos, continuar aqui o nosso estudo. Como é maravilhoso estudar a palavra do Senhor, né? E veja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nosso segundo tópico. A expressão diz muito sobre o processo discipulado na igreja de Jerusalém. Olha aí, estamos falando sobre discipulado. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didache, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. A tragédia da igreja acontece quando ela consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Observe, essa situação aqui está falando o seguinte, que a derrota da igreja, né? O que acontece quando uma igreja ela perde a capacidade de ser discipulada e pandemia em discipular? Ela deixa de existir mesmo. O discipulado é uma das coisas mais importantes da igreja. E eu sou um defensor do discipulado, porque, pela misericórdia de Deus, eu estou no Conselho Estadual de Discipulado Dinâmico. E eu diria aos irmãos, o discipulado é tão importante porque que adianta você ganhar tantas almas e não discipulá-las? O discipulado é que mantém. Billy Graham disse uma vez que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Então o discipulado é o momento em que o cristão vai sendo inserido na comunidade cristã. E é muito importante que não importa a classe social desta pessoa, ela precisa ser discipulada. Porque muitas artistas que se dizem se converter mantêm as mesmas práticas, falta de discipulado, simplesmente. É porque as pessoas acham, né, aquelas igrejas, né, recebendo uma celebridade, uma estrela, mas diante de Deus, meus irmãos, todos nós somos iguais. Essa pessoa também precisa passar pelo discipulado. Ela é importante, é um empresário, é uma pessoa de classe, é um juiz, seja lá quem for, é uma pessoa que tem uma posição, ela precisa ser discipulada. É um mendigo, é um irmão que mora na favela, também precisa ser discipulado. E ser discipulado com a mesma dedicação. Isso é muito importante. E quando nós estamos analisando esse texto, existe um escritor chamado Strong, que escreveu em 2013, ele diz o termo grego traduzido como doutrina em Atos é didache, né? O que nós citamos aqui, derivado do verbo didasco, e apresenta os seguintes significados: ensino, aquilo que é ensinado, doutrina ou ensino a respeito de algo, e também o ato de ensinar, instrução. Nas assembleias religiosas dos cristãos, refere-se ao uso do discurso como meio de instrução, distinguindo-se de outras formas de comunicação pública, como a pregação. Objetivamente, a expressão doutrina dos apóstolos pode ser definida como os ensinamentos inspirados transmitidos pelos apóstolos, inicialmente de forma oral e atualmente preservados no Novo Testamento. A igreja nascente preservava no ensino a expressão preservar, aqui traduzida do grego, é proskarteron, é isso mesmo, e denota a ideia de manter-se firme, dedicar-se com constância, permanência, permanecer assíduo ali ao ensino da palavra. Eles perseveravam na doutrina, eles mantinham-se, vamos dizer assim, assíduos no ensinamento dos apóstolos, né? Essa perseverança revela duas dimensões essenciais. Olha, quais são essas as duas dimensões? Havia quem ensinava e havia quem desejava aprender. Bom, primeiro, o texto demonstra que os apóstolos exerciam ativamente o seu papel de mestres da fé cristã. Foram testemunhas oculares do ministério de Jesus, ouviram diretamente os seus ensinamentos, presenciaram os seus sinais e foram instruídos por ele ao longo de 3 anos. 3 anos eles passaram aprendendo com o Senhor. O conteúdo de sua pregação não era produto de especulação pessoal,
mas da revelação divina confiada por Cristo. Glória a Deus. Havia também quem desejasse aprender. Os crentes recém-convertidos não buscavam apenas experiências extraordinárias, mas ansiavam crescer no conhecimento da verdade. A experiência do Pentecoste não os conduziu a um estado de êxtase desordenado, não, mas ao compromisso com uma vida de comunhão edificada sobre a palavra. Essa disposição para ouvir, aprender e aplicar os ensinamentos apostólicos caracteriza o discipulado genuíno, meus amados irmãos. O próprio Jesus valoriza profundamente o ensino em seu ministério. Jesus sempre ensinava. As multidões se admiravam da sua doutrina. Isso está em Mateus capítulo número 7, verso 28 e 29. Os evangelistas registram que ele ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino e curava. Isso está em Mateus capítulo 4, verso 23. Antes de sua ascensão, incumbiu seus discípulos de fazer outros discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eles havia ordenado. Isso está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Bom, isso aqui é importante que nós destaquemos, né? É importante que nós destaquemos essa advertência. Aqui precisamos pôr em destaque o papel do pastor no processo educacional da igreja. O pastor precisa conscientizar-se de que os tempos mudaram. Com o advento das redes sociais e um maior acesso aos meios educacionais, a sociedade tornou-se muito mais informada, também mais bem informada também, tornando-se assim mais exigente nas suas demandas. Isso também se refere nas igrejas, reflete nas igrejas. Por quê? Nós somos o reflexo também, é um momento, isso aqui é um avanço. Os crentes tornaram-se mais exigentes, sem dúvida, esse é um fator que põe certa pressão sobre o pastor, que de alguma forma se acomodou com os seus estudos. O pastor sente pressionado a estudar, pois não justifica ele ficar acomodado quando o membro da sua igreja demonstra possuir conhecimento bíblico e teológico mais do que ele. Em tempos passados, querendo evitar o ensino formal, os pastores apegaram-se à afirmação bíblica de que o Espírito Santo colocaria a palavra nos lábios do crente. Assim, o pastor não precisava estudar. Esta é, sem dúvida, uma exegese equivocada e uma forma simplista, muito simplista, de entender a Bíblia. Paulo mesmo aconselhou Timóteo a dedicar-se à leitura. Aplica-te na leitura. Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Quando se negligencia o estudo, é fácil torcer o texto bíblico fazendo dizer o que na verdade ele não está dizendo. Grandes pregadores como John Wesley, Charles Spurgeon, Adam Clarke, Mayan Pirman, Antônio Gilberto, entre muitos outros, foram estudantes vorazes da Bíblia e daquilo que ajudaria a entendê-la. O pastor deve estudar para poder melhor desempenhar o seu papel, especialmente líderes. A pobreza dos púlpitos é resultado da pobreza bíblica teológica e especialmente, e culturalmente de muita gente aí. A pobreza, e aí eu queria dizer a você, se você acha que a educação é cara, imagine a pobreza, tá? Imagine a pobreza. É como colocar alguém dentro de um carro e mandá-lo dirigir em um grande centro sem ele possuir uma carteira de habilitação. Se ele não se ferir e morrer, provavelmente vai ferir e matar alguém. E tem muita gente aí matando o texto bíblico, né? Acerca disso, da importância, de perseverar na doutrina dos apóstolos, nós precisamos destacar aqui 4 coisas, ok? 4 coisas, vamos lá. Primeiro, a Escritura é o alimento da alma, a fonte do poder e do crescimento do crente. Não existe alternativa à exposição fiel da palavra, não existe. Segundo, as igrejas que negligenciam esse fundamento o fazem para a sua própria ruína. Como alerta o profeta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou simplesmente o conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Esse simplesmente aqui é um grifo meu para dar uma ênfase, mas não está evidentemente escrito assim no texto. O que está escrito efetivamente é: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Terceiro, a igreja não pode praticar aquilo que não conhece, nem os crentes podem viver segundo princípios que jamais aprenderam. Eles precisam aprender para viver. Em quarto, a exposição contínua das Escrituras deve ser o centro da vida da igreja.
Os mais nobres crentes são os que examinam diariamente as Escrituras, como os bereanos. Atos capítulo de número 17, verso 11. Bereano é uma expressão, é uma força de expressão muito interessante que está se referindo aos crentes que leem a Bíblia Sagrada e conferem as mensagens. Como é que você vai conferir uma mensagem se você não anota? Ok? Muito bom anotar as mensagens e fazer uma conferência também em casa, pois nelas encontram o fundamento seguro da fé apostólica. Que maravilha esse tópico, perseverando na doutrina dos apóstolos. Vamos continuar aqui a nossa aula. Vamos então para o terceiro tópico, né? Uma igreja relacional e piedosa. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primeiros cristãos. E como isso é significativo, viu? Essa igreja relacional, essa igreja piedosa, é a mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, era a mesma igreja que vivia em oração, né? Olha que coisa interessante. Uma igreja relacional. Meu Deus, que coisa linda. O escritor Hernandes Dias Lopes, ele escreve uma coisa interessante em um dos seus livros. Ele destaca o seguinte, que na igreja de Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos. Eles partilhavam seus bens, eles apreciavam estar no templo e também nos lares, né? Comunhão é o dever espiritual dos crentes de estimularem uns aos outros a santidade e a fidelidade. Essa prática se expressa de modo mais específico por meio de mandamentos recíprocos no Novo Testamento. E o significado de koinonia é parceria, ok? Ou compartilhamento. Aqueles que recebem a Jesus Cristo tornam-se parceiros com Ele e com todos os demais crentes. Esta comunhão é permanente, pois a vida cristã, ou a vida eterna, que compartilhamos é para sempre. No entanto, a alegria que dela provém pode ser perdida quando há negligência pecaminosa em relação às responsabilidades espirituais. Para um cristão, deixar de participar da vida da igreja local é algo indesculpável. Na verdade, a gente precisa levar isso bem em consideração, porque o isolamento incorre em desobediência direta às Escrituras. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, exorta os crentes a considerarem uns aos outros para se estimularem ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. A Bíblia não concebe a vida cristã como sendo vivida à parte da comunhão com outros crentes. Todos os membros da Igreja Universal, o corpo de Cristo, devem estar ativamente e intimamente envolvidos em assembleias locais. Bom, aqui é uma resposta bíblica clara para os desigrejados, aqueles que defendem a ideia de que não precisam congregar para estar servindo a Deus. Bom, se você está servindo a Deus, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Você vai seguir a palavra de Deus ou vai seguir um movimento? Bom, a palavra está dizendo aqui que nós não podemos deixar a nossa congregação, né? Segundo o fluxo do texto, somos informados de que os crentes perseveravam nas orações. Nesse contexto, vale a pena sublinhar o seguinte: a igreja de Jerusalém não apenas possuía uma boa teologia da oração, mas efetivamente orava. Ela dependia mais de Deus do que dos próprios recursos. Atos capítulo 1, verso 14, diz assim: todos unânimes perseveravam em oração. Atos capítulo 3, verso 1, os líderes da igreja vão orar às 3 horas da tarde. Atos capítulo 4, verso 31, a igreja sob perseguição ora, o lugar treme e o espírito desce. Atos capítulo 6, verso 4, a liderança entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra. Atos capítulo 9, verso 11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias sobre a conversão de Paulo é que ele estava orando. Glória a Deus. Atos capítulo 12, verso 5, Pedro estava preso, mas a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Que coisa poderosa.
Ou seja, Pedro está preso, mas há oração incessante da igreja em seu favor e ele é miraculosamente libertado. Glória a Deus. Atos capítulo 16, verso 25. Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos capítulo 20, verso 36. Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Atos capítulo 28, 8 e 9. Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta e os cura. Infelizmente, na igreja contemporânea, a oração tem sido amplamente negligenciada. Programações, shows, entretenimentos e testemunhos de pessoas influentes costumam atrair grandes multidões. As reuniões de oração, por outro lado, são frequentadas apenas por poucos fiéis. Meu Deus! Essa negligência é, sem dúvida, uma das razões principais da fragilidade espiritual que se observa em muitas igrejas de hoje. Em contraste com a igreja primitiva, temos nos esquecido das exortações bíblicas a orar sempre e a perseverar na oração. Bom, é preciso que nós destaquemos aqui pelo menos duas coisas quando nós estamos estudando sobre esse assunto, a importância da oração na igreja. Uma igreja relacional valoriza pessoas. Uma igreja não pode ser relacional se ela não valoriza as pessoas. Ela enxerga o irmão solitário no banco, o novo convertido sem apoio e o membro afastado sem acompanhamento. Perseverar na comunhão é contrariar o individualismo, é romper com a indiferença e cultivar vínculos de discipulado, cuidado mútuo e correção em amor. A igreja que não ora morre espiritualmente, porque a oração é o sangue da alma. A oração é o que dá sentido à nossa adoração também. Isso aqui é muito importante. A igreja que não ora, ela morre espiritualmente. Uma igreja que troca o clamor pelo entretenimento perde o vigor espiritual, mesmo que cresça numericamente. Atos dos Apóstolos nos mostra que onde há oração, há avivamento. Onde a oração cessa, a carne assume o púlpito e a frieza ocupa os bancos. Meu Deus! E no livro A Oração, a Chave do Avivamento, eu li uma frase bem interessante. Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. Alô você! Meu Deus! Bancos sem oração fazem púlpitos sem poder. Meu Deus! Né? É importante isso aqui, a gente está estudando cada dia mais a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa! Vamos agora para a sinopse, né? A igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Agora, meus amados irmãos, vamos para uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Esse segundo tópico, ele é bem rápido, ele é bem pequeno e nós vamos detalhar porque aqui trata dos símbolos. Os símbolos são o batismo nas águas e a Santa Ceia, né? Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, verso 38. Naquela época, a primeira igreja batizava aqueles que se convertiam. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16, 16. Aí nós temos o segundo símbolo, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. Atos capítulo 2, verso 42. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Agora veja, a sinopse nos diz o seguinte: na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã e o batismo e a Santa Ceia eram reverentemente observados, né? Isso aqui é importante porque já existe, né, algumas colocações, né? E aí eu quero compartilhar com vocês algumas colocações. Eu já vi alguns vídeos também de pessoas criticando a Santa Ceia ou a ceia do Senhor. Bom, aqui nós precisamos estar trabalhando uma coisa aqui que é importante que nós destaquemos quando estamos falando sobre a Santa Ceia. Existem três visões sobre a Santa Ceia. A transubstanciação, que é exclusiva da Igreja Católica Romana,
que acredita que o pão e o vinho se tornaram literalmente o corpo e o sangue do Senhor durante a missa. O sacrifício de Jesus é considerado repetido em cada celebração. Essa doutrina é baseada na interpretação literal das palavras de Jesus e sustenta que há uma presença real e substancial de Cristo nos elementos. E a segunda, visão sobre a Santa Ceia é a consubstanciação, que é o luteranismo, a religião de Lutero, tá? Defende que o corpo e o sangue de Jesus estão presentes em e sob o pão e o vinho, sem que os elementos se transformem. Baseia-se na ideia de que o corpo de Cristo é onipresente. Ainda assim, mantém traços da tradição católica e não sustenta apoio claro nas Escrituras. Agora, a terceira e última visão da Santa Ceia é a visão que nós seguimos, a visão que a Assembleia de Deus adota, e a maioria dos cristãos adotam também. Memorialismo, pentecostalismo e tradição reformada. Nós utilizamos os dois. Afirma que o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Cristo. A ceia é um memorial, conforme as palavras de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Mas não é um ato vazio. Jesus está presente espiritualmente entre os crentes. Essa posição valoriza o ensino bíblico, reconhece o valor espiritual da ceia e rejeita tanto a presença física quanto o sacramentalismo que é defendido pela Igreja Católica. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico da nossa lição, que é uma igreja modelo. Uma igreja modelo. A igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, é um modelo. Uma igreja reverente e cheia de dons. Que coisa maravilhosa. É dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. Atos capítulo de número 2, verso 43. Temor, essa palavra que está faltando nos nossos dias atuais. As pessoas não temem mais a Deus, não temem mais o sagrado. A palavra grega traduzida como temor é poblos, que significa reverência, respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Observe a ausência do temor. Muita gente, e eu fui também dessa linha, que diz assim, que os milagres desapareceram. Bom, veja bem, os milagres na igreja primitiva, elas tinham uma razão. Em toda a alma havia temor. As pessoas hoje estão perdendo o temor a Deus, o temor à palavra de Deus, o temor ao sagrado. A igreja primitiva, ela vivia sob o impacto contínuo da presença manifesta de Deus, conforme registra Atos capítulo 2, verso 43. Todos continuavam a sentir um profundo temor. O termo grego que nós acabamos de falar é poblos, empregado nesse versículo, não se refere a um medo paralisante, não, mas a um sentimento reverente, oriundo da consciência de que o próprio Deus se fazia presente no meio do seu povo. Trata-se de um temor que reconhece a santidade divina e conduz o ser humano a uma atitude de reverência diante da majestade do Senhor. Observe, dois autores, que é o Kistmarker e Osborne, eles dizem que esse temor afetava não apenas os crentes, mas também os que estavam fora da igreja, pois era perceptível que Deus estava operando de modo extraordinário naquele contexto. Além do temor, havia abundante manifestação de sinais e prodígios, realizada pelos apóstolos. Esses milagres não visavam exaltar lideranças humanas, não, mas tinham por finalidade apontar para o Cristo ressurreto, autenticar a mensagem do Evangelho e despertar a fé dos ouvintes e edificar espiritualmente a igreja. Que coisa maravilhosa! Sob o aspecto pentecostal, esses sinais não se restringem à era apostólica, mas fazem parte da ação contínua do Espírito Santo na vida da igreja hoje. Com base nas Escrituras, defende-se que o mesmo Espírito derramado no Pentecoste continua atuando por meio dos dons espirituais.
com vistas à edificação do corpo de Cristo, ao testemunho do Evangelho e à glorificação de Deus. A manifestação dos dons espirituais, contudo, deve ser acompanhada de reverência. O Espírito não é concebido para fins de entretenimento religioso, mas como meio de capacitação santa, onde há temor a Deus, há também espaço legítimo para o sobrenatural de Deus. Infelizmente, observa-se na atualidade uma oscilação entre dois extremos. De um lado, aos que negam os milagres e rejeitam a atualidade dos dons espirituais, reduzindo a fé cristã a uma racionalidade estéril. De outro, encontra-se os que, em nome do poder, fabricam sinais, distorcem a palavra e tratam o sagrado com leviandade. A igreja primitiva apresenta, contudo, um modelo equilibrado, uma fé viva, reverente e cheia do Espírito Santo. Que maravilha! Que bênção, como é bom a gente estudar o texto da palavra, né, meus amados irmãos? Que coisa boa. Observe, uma igreja acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa gloriosa. Uma igreja acolhedora também, é preciso destacar que não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Meu Deus, isso aqui, meus irmãos, cabe em uma palavra de Deus. Meus irmãos, é preciso que nós transformemos a igreja, nós cristãos, façamos com que a igreja seja um ambiente acolhedor, um ambiente que as pessoas se sintam bem, porque nós temos a presença de Deus nas nossas vidas. E a pessoa que tem a presença de Deus na sua vida, ela se sente bem. Ela vai fazer outras pessoas se sentirem bem, né? O texto de Atos, capítulo 2, verso 44, nos revela uma comunidade que vivia em unidade espiritual e em comunhão prática, do dia a dia. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esta união não era resultado de uma imposição institucional, mas de um mover espiritual espontâneo operado pelo Espírito na vida dos crentes regenerados. A convivência cristã ia além das palavras, era marcada pela partilha voluntária dos bens, pela hospitalidade e pela mútua assistência diante das necessidades. A prática de ter tudo em comum não deve ser confundida com qualquer forma de comunismo ou coletivismo compulsório. O uso dos verbos no imperfeito, vendiam, repartiam, indicam ações contínuas e pontuais feitas conforme as necessidades surgiam. O testemunho de Pedro a Ananias confirma que a entrega de bens era completamente voluntária. Trata-se, portanto, de um modelo de generosidade sacrificial, em que cada crente, sob o impulso da graça e da sensibilidade ao Espírito, renunciava a seus próprios interesses em favor dos irmãos necessitados. Bom, é preciso que nós concluamos algumas coisas aqui e pontuemos alguma coisa nesse aspecto. Uma igreja cheia do Espírito Santo ama de forma prática, onde há comunhão verdadeira, há cuidado, hospitalidade e sacrifício pelos irmãos. Segundo, quando a igreja perde essa sensibilidade, ela perde o seu brilho. O egoísmo apaga a chama do Espírito e o amor se esfria. Terceiro, o Espírito que nos enche para falar em outras línguas é o mesmo que nos impulsiona a abrir a casa, a mesa e o coração. O mundo, em quarto e último lugar, o mundo precisa ver esse tipo de igreja unida, generosa, cheia de compaixão. Não basta pregar, é preciso viver. A fé que não se torna amor é fé morta, porque a fé sem obras ela é morta, né? Vamos lá. Agora vamos para o nosso próximo tópico, que é uma igreja adoradora também, né? Uma igreja adoradora. Uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Uma igreja adoradora é uma igreja que entende esse tom de adoração, né? Uma adoração verdadeira, uma adoração evidentemente que tem muito a ver com a nossa realidade. E aqui, meus amados irmãos, é importante
que nós destaquemos algumas coisas aqui como uma igreja adoradora, né? A igreja de Jerusalém era uma comunidade que expressava publicamente a sua fé, pronto, louvando a Deus, como registra Atos capítulo 2, verso 47. Esse verbo no grego tem o sentido de elogiar, reconhecer ou declarar publicamente os méritos de alguém. Trata-se de uma ação verbal e consciente em que se atribui glória a Deus por quem ele é e pelo que ele faz. Nesse contexto, o louvor não era um ato meramente litúrgico ou musical. Em algumas igrejas já é litúrgico e meramente musical, mas uma resposta direta à ação de Deus na história e na vida dos crentes. A igreja primitiva louvava porque experimentava a realidade da salvação, da comunhão com Deus e dos sinais que confirmavam a atuação do Espírito Santo. Bom, conclui-se, quando nós estamos falando sobre uma igreja adoradora, o louvor como testemunho público. Em Atos, o louvor acontecia de modo visível, ao ponto de gerar impacto no ambiente social, caindo na graça de todo o povo. Isso mostra que uma igreja que louva a Deus de forma autêntica também influencia sua geração. O louvor como disciplina da fé, assim como o ensino e a oração, o louvor era parte do cotidiano da comunidade cristã. Ele integrava a vida comum dos crentes, não como performance, mas como uma prática intencional de exaltar a Deus com entendimento. Que maravilha! E agora nós vamos para a síntese, né, desse terceiro tópico. Os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Que maravilha! Chegamos à nossa conclusão. Vimos, portanto, nessa lição, algumas características que marcam a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos esta igreja como modelo ideal para todas as outras. De fato, ela é a igreja-mãe. Isso, contudo, não significa que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Muito pelo contrário, nós estaremos vendo nas próximas lições que haviam desafios significativos. Nada, porém, que tire o seu brilho ou nos impeça de nos espelharmos na igreja primitiva, né? Nós estamos espelhados na igreja primitiva. E finalizando aqui o nosso estudo, queridos e amados irmãos, eu volto a pedir a você, mais uma vez, se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no nosso canal, tá? Divulgue esse vídeo, né? Clique aí no gostei, meu irmão. É muito importante que você clique aí no gostei, mande seu comentário, nem que seja mesmo a paz do Senhor. Nos ajude aí, ajude o engajamento, os comentários também ajudam no engajamento, o clicar no gostei, né, também ajuda no engajamento e também me anima, me fortalece, né? Aqui a nossa conclusão, chegamos à conclusão, a Igreja de Jerusalém é descrita em Atos como uma igreja centrada na verdade, sensível à ação do Espírito Santo e comprometida com a edificação mútua. Sua força não vinha da estratégia humana, mas da fidelidade ao ensino apostólico, da prática sincera da fé e também da reverência a Deus. Ao invés de buscar relevância por meios artificiais, esta igreja influenciava por aquilo que era ela, ensinava com clareza, orava com fervor, partilhava com responsabilidade, adorava com integridade e permanecia firme naquilo que ouviram de Cristo. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. Essa foi mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e você nunca se esqueça de ter EBD na veia, ok? EBD na veia, EBD aqui na veia, tá bom? Escola Bíblica Dominical na veia. Deus abençoe a você, até a próxima aula.